Bem-vindo ao nosso culto. Nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado porque você tem participado continuamente dos nossos cultos. Nós queremos, desde já, agradecer você, agradecer também a Deus pela sua presença, pela sua participação de maneira online nos nossos cultos. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e que este culto possa ser motivo de bênçãos na sua vida e que você reparta essa bênção com outros, viu? Então, é o que nós desejamos e o que nós queremos. Aproveitando a oportunidade, também nós queremos dar algumas comunicações, principalmente aos irmãos que fazem parte da nossa família, né? Nós queremos lembrar aos irmãos que nós estamos envolvidos na campanha de primícias. Os irmãos precisam devolver 1 quilo de alimento, né, da compra que os irmãos fazem, para que a igreja possa atender aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, desempregos. Nós temos famílias na igreja que os membros, né, estão desempregados e precisam muito da nossa colaboração, da nossa ajuda, né? A Bíblia diz que o pão não é nosso, o pão não é meu, o pão é nosso. Então, vamos repartir o nosso pão e, desde já, também aí deixar uma palavra de gratidão à igreja. Os irmãos têm participado de forma monumental, de forma extraordinária. Obrigado, viu? Que Deus abençoe e que a sua vida continue assim, viu? Você tem sido um motivo de muita inspiração e nós esperamos que você continue abençoando outros, viu? Então, que Deus abençoe. Nesta quinta-feira, nós teremos a reunião de todos os homens lá no templo, onde nós iremos tratar exatamente da pintura do santuário e também de algumas manutenções que precisam ser feitas. Então, quinta-feira, a partir das 19 horas, né, os homens da igreja estão sendo convocados para estarem presentes. Os irmãos, não se esqueçam de ir com os instrumentos necessários para evitar o contato com o vírus, né? Os irmãos devem levar a sua máscara, devem estar portando a sua máscara. Quem tiver sem máscara não vai poder participar da reunião, viu? Então, com a máscara direitinho, vai ter álcool gel, vamos sentar bem distante um dos outros, vamos manter aquela distância estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista que a pandemia não terminou, né? Ainda não estamos livres da pandemia. Um outro pedido, um outro comunicado também muito importante é que nós ainda não decidimos pelo retorno dos cultos presenciais. Nós entendemos que ainda não é o momento. Nós, né, Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, nós entendemos que ainda não é o momento. Nós estamos, a cidade de Francisco Morato é uma das cidades que nós temos o maior número possível de contágio, né, de infecção através do vírus. Então, nós não estamos sentindo seguro para que nós possamos abrir, né, e manter os nossos cultos, chamados cultos presenciais. E, em função disso, também nós queremos comunicar aos irmãos. Olha, tem irmãos que vêm me perguntar, pastor, eu posso ir a outra igreja? Pode, irmão, pode estar tranquilo. Os irmãos sabem que o pastor da Primeira Igreja Batista Francisco Morato nunca dominou e nunca teve intenção de dominar a vida de ninguém. Os irmãos são livres, viu? Os irmãos estão livres. Se quiser participar, participe. Só a única coisa que nós queremos é que, se os irmãos se contaminarem lá, os irmãos não lancem responsabilidade sobre a Primeira Igreja Batista de Francisco Morato. Nós preferimos um pouco mais de cautela. Isso faz muito bem, né? Nós temos tido aí a nossa escola bíblica dominical pela manhã, online, com muita participação, envolvimento extraordinário. Nós temos tido o nosso culto de oração e esse culto que nós estamos realizando aos domingos. A igreja não é o templo, a igreja não é estar lá somente. O templo é muito importante, mas a igreja é a família, a igreja está junto com a família, né? Reunir com a família, e nós temos que aprender isso, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade quanto a isso, mas nós contamos com a colaboração, com a ajuda dos irmãos. A igreja a igreja participou da campanha de missões nacionais. Brevemente, a gente envia a nossa oferta de missões nacionais. Comunicamos à igreja que ontem, sábado, dia 3, tivemos o término da Convenção Batista de São Paulo,
A convenção tomou algumas decisões importantíssimas e nós queremos agradecer a Deus pela presença, né, daqueles irmãos naquele conclave, naquela assembleia, e pedir aos irmãos que continuem orando, né, pelos desafios, né, que os batistas têm nessas próximas décadas. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir uma música e logo em seguida nós teremos uma palavra de oração e aí a gente vai dar continuidade ao nosso culto. Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, ó Pai, neste momento, pelo dia que se passou. Queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, que irá iniciar o culto nesta noite, ó Deus, e que tudo que há de ser feito, ó Deus, seja tão somente para a honra e glória do teu nome, e que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor, da sua família. Abençoa toda a tua igreja, que nesse momento, ó Deus, estamos reunidos, ó Deus, para mais uma vez fazer o teu trabalho nesta noite, ó Deus, e que tudo que há de ser feito aqui, ó Deus, aquele que estiver ao alcance deste culto, que ainda não teve um encontro com o Senhor, que nesta noite, ó Deus, seja uma noite de salvação para as suas vidas. Ajuda-nos em tudo, ó Deus, abençoa cada família aqui presente, ó Deus, abençoa nossas vidas, para que cada dia possamos, ó Deus, estarmos juntos, reunidos, fazendo o teu trabalho, ó Deus. Abençoa, Deus, nossas vidas, perdoa nossos pecados, aumenta-nos a fé em Ti e abençoa cada família aqui dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens, e esta série de mensagens elas vão ser baseadas nas grandes tentações pelas quais Jesus passou. Esses textos eles estão registrados no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Marcos ele é bastante sintético, Lucas já é mais descritivo. E também Mateus faz uma abordagem também muito interessante desta experiência pela qual Jesus passou. E essas experiências não deixam de ser também as experiências pelas quais todos nós passamos e todos nós temos passado. É interessante também a gente não ficar com os nossos olhares simplesmente fixados para as 3 tentações pelas quais Jesus passou, após sair desses 40 dias e 40 noites, nos quais também ele foi tentado e nos quais também ele passou por grandes momentos de tentações. Esses momentos que antecederam as 3 tentações, esses 40 dias e 40 noites, são de extrema importância para a nossa compreensão, para que nós possamos compreender com muito mais profundidade e com muito mais riqueza o que Deus tem para nos ensinar e o que Deus tem para nos mostrar com este episódio tão marcante na vida de Jesus Cristo. O texto que nós estaremos meditando, que nós vamos pensar agora,
esse texto ele está exatamente no livro de Lucas, no capítulo de número 4. E esse texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Quer dizer, terminados os dias, terminadas 40 noites, 40 dias, Jesus, evidentemente, ele teve fome. O que nós podemos destacar neste episódio profundamente humano pelos quais Jesus passou aquelas experiências é o fato de Jesus ele ter lutado durante 40 dias e 40 noites. Jesus lutou de forma muito intensa, né, com os problemas interiores, que, na verdade, aqueles problemas interiores eram deles, mas também são problemas interiores nossos. São coisas que se realizam dentro dos nossos corações. E como Jesus veio a este mundo viver como homem na sua plenitude, ele passou por tudo aquilo que nós deveríamos passar, sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. E quando ele passa por essas experiências, no fundo, o que a Bíblia está dizendo, no fundo, o que Jesus está revelando, são exatamente os nossos conflitos interiores, os nossos problemas interiores, o que ocorre, o que está presente em nossos corações. Se há alguém que entende de pessoa, se há alguém que entende de ser humano, é a pessoa de Jesus. É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele se encarnou na plenitude, passou por todas as experiências, ele passou por todas as limitações que nós passamos, ele passou por todas as tentações que nós passamos, exceto o pecado, e venceu todas. E por isso ele nos garante que nós também seríamos mais do que vencedores. Então Jesus lutou durante 40 dias com problemas interiores. Jesus viveu intensamente os dramas interiores que todos nós vivemos. Jesus viveu o drama de como trazer os homens para eles. Então, nós temos aí três fatos extremamente importantes que aconteceram durante aquele período que nós conhecemos de 40 dias, 40 noites, antes de Jesus ser tentado, ser destacado aquelas 3 grandes tentações. Jesus lutou durante 40 dias, 40 noites com problemas interiores. Quais são os nossos problemas interiores? Nós como seres humanos, nós temos problemas interiores que não é dado a revelar a outras pessoas. Às vezes uma mágoa, às vezes um ódio, às vezes uma dificuldade, às vezes um sentimento de inferioridade, às vezes um sentimento de superioridade, às vezes um sentimento, um narcisismo. Todos nós temos lutas constantes de problemas que estão no interior dos nossos corações. E esses problemas que estão lá no interior dos nossos corações, eles transformam as nossas vidas em verdadeiros martírios e, em muitos casos, em verdadeiros infernos. E há muitas pessoas que chegam ao ponto de terminarem as suas vidas por serem incapazes de enfrentarem esses problemas do interior de seus corações. E isso nós podemos ver através da literatura, nós podemos ver isso através dos escritos dos filósofos, através dos escritos dos cientistas, dos psicólogos. As ciências humanas estão aí exatamente fazendo essas revelações dos problemas interiores que estão intensamente presentes em nossos corações. Então, a vida do ser humano é uma vida marcada de dramas. Aliás, o grande profeta Jó, ele já dizia que os dias do homem são dias marcados de inquietações, de problemas, né, de dramas terríveis que ocorrem na vida do ser humano. Então, Jesus viveu o drama de como trazer os homens para ele. O outro drama terrível que Jesus lutou durante esses 40 dias, 40 noites, era exatamente ver como é que Jesus
traria esse ser humano, eu, você, como é que ele levaria cada um de nós até a sua presença? O que ele faria? E ele foi exatamente tentado em várias áreas no interior dos seus corações para que esse seu propósito, na verdade, não ocorresse. A primeira coisa que nós queremos destacar, Jesus deixa os homens seguirem os seus propósitos. Então, mesmo diante de toda essa preocupação de Deus para conosco, esse desejo de Deus que nós o busquemos, que nós sejamos junto com Ele e andemos junto com Ele, Ele reconhecendo o perigo que todos nós corremos, mesmo assim, Deus luta veementemente para nos resgatar, para que nós possamos seguir os propósitos dele, e não os nossos propósitos. Então, essa foi uma tentação terrível pela qual Jesus passou lá naqueles 40 dias, 40 noites. Como trazer o ser humano até a presença de Deus? O que devo fazer para trazer esse ser humano até a presença de Deus? Esse caminho de trazer o ser humano até a presença de Deus, até a minha presença, isso é Jesus falando, Jesus pensando nisso, Jesus arquitetando exatamente esse plano, torna-se exatamente um drama extremamente terrível na vida e na existência de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, o profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor quem? O Senhor Deus fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo, fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós, quer dizer, a iniquidade que estava presente em nossos corações, essas iniquidades, ela foi absorvida e ela foi assumida pela pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus sabia que nós não tínhamos as condições necessárias para suportar o peso das nossas dificuldades e o peso dos nossos pecados. Por isso, ele tomou o nosso lugar, por isso, ele veio ao nosso encontro, por isso, ele deixou o seu lugar nos céus e veio aqui na terra. Agora, durante esses 40 dias, Jesus estava sendo tentado para ver exatamente como é que faria para nos resgatar, para nos aproximarmos dele. Outra coisa também que nós temos também de importante aí nesse episódio, a tentação de evitar o caminho da cruz. Jesus, ele sofre a tentação de evitar o caminho da cruz. A tentação anterior, que é a tentação de deixar os homens seguir os seus propósitos, seguir os seus próprios caminhos, é a tentação que estava presente na vida de Jesus Cristo, no interior de Jesus Cristo. Jesus Cristo olhando para nós, olhando para o ser humano. Nenhuma coisa boa ele via, mas ao mesmo tempo ele estava dominado pelo amor. Mesmo o ser humano na sua rebeldia, mesmo o ser humano nas suas limitações, mesmo o ser humano seguindo os seus próprios caminhos, traçando os seus próprios caminhos, cada um procurando andar com adultos, se desvencilhar da presença e da orientação e das bênçãos de Deus, dos caminhos de Deus. Mesmo assim, Jesus Cristo continua, Jesus Cristo vai em busca deste ser humano, Jesus vai em busca deste homem. Então, aquela tentação estava muito presente no coração de Jesus. E agora, essa segunda tentação, Jesus está sendo tentado, né, a evitar o caminho da cruz. Por que Jesus estava sendo tentado a evitar o caminho da cruz? Olha bem o que diz Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia perfeitamente que esta luta seria uma luta diária, uma luta constante, tendo em vista tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que estava presente de mal em nossos corações. Jesus sabia perfeitamente que o caminho da cruz não era fácil.
O caminho da cruz exigia muito sacrifício, exigia muitas dores, exigia muita luta. E Jesus antevê, Jesus olha para o futuro. E lá naqueles 40 dias, Jesus olhando para o futuro, Jesus percebe, Jesus visualiza toda a sua trajetória até o caminho da cruz, e a sua trajetória é uma trajetória extremamente difícil, angustiante. E a Bíblia diz que quando Jesus estava orando lá no Getsemane, Jesus orou e o seu suor se transformou como gotas de sangue. Não era gotas de sangue, mas a espessura, a densidade tornou-se como gotas de sangue pelo sofrimento, pela angústia pelo qual Jesus estava passando lá no Getsemane. E Jesus aqui, nesses 40 dias, evidentemente que Jesus estava exatamente prevendo isso e vendo o caminho, porque ele, como profeta, ele podia exatamente visualizar o presente e visualizar o futuro, porque Jesus também, ele era o Senhor, ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. E nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, sua carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aqui, Jesus já antevê, durante esses 40 dias, 40 noites, que Jesus está lá naquele deserto, sendo tentado, passando aquela angústia. Jesus antevê exatamente esse caminho que ele iria seguir, que era um caminho extremamente difícil, um caminho doloroso, um caminho sacrificial. Jesus sabe perfeitamente disto. E Jesus, ele visualizando isso, Jesus vai entrar em grande tentação. E a tentação que Jesus está sofrendo, Jesus está passando, é a tentação da desistência. Jesus, lá, durante esses 40 dias, 40 noites que ele estava lá no deserto, Jesus visualizava a tentação em seus mínimos detalhes. Isso é extremamente importante. Jesus, ele estava tendo consciência plena de que as tentações pelas quais ele passaria seriam tentações dramáticas, limites extremamente difíceis de serem vencidas. A primeira grande tentação que Jesus passa é a tentação da humilhação. E isso nós podemos ver exatamente quando nós abrimos as nossas Bíblias, quando nós abrimos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo diz que ele humilhou-se a si mesmo. Como Deus, ele humilhou-se. Humilhou-se em que dimensões? Em todas as suas dimensões. Ele humilhou-se porque ele teve que se transformar, ele teve que viver como homem na sua plenitude, homem na sua plenitude. Cercado pelos limites, cercados pelas tentações, cercados pelas humilhações, cercado pelo desprezo, cercado por tudo aquilo que cerca cada um de nós e que ocorre no nosso dia a dia, com exceção do pecado. Mas todas as coisas ele passou. E uma das coisas que ele passou de forma muito intensa, exatamente a humilhação. O profeta Isaías, ele faz um retrato muito detalhado a respeito de Jesus Cristo, onde ele diz lá no capítulo 53 a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Que pessoa de Jesus era esta? Era uma pessoa desprezível fisicamente. Além desta humilhação, a humilhação da dimensão física, ele também foi humilhado em outras dimensões humanas. Foi tentado em outras dimensões humanas. E também Jesus, ele visualiza ali naqueles 40 dias, 40 noites que ele está, ele visualiza também a traição pela qual ele passaria. E veja bem, a traição de Judas, ela foi exatamente o ápice, ela foi exatamente o momento importante das traições. Mas Jesus também, em muitos momentos, Jesus também foi traído pelos próprios discípulos. Traições que nós julgamos traições insignificantes, mas traições que ocorriam. Os discípulos, em algum momento, eles tentaram desistir de Jesus, não queriam seguir a Jesus,
né, resolveram voltar para trás, não queriam caminhar com Jesus. Em alguns momentos eles disseram: Senhor, nós deixamos tudo, nós abandonamos tudo por ti e não recebemos nada, vamos virar as costas, vamos embora. Depois que Jesus parte, quando Jesus é crucificado, durante o período que Jesus não mais está na presença dos discípulos, aqueles períodos de 40 dias, né, que antecede a ida de Jesus, a subida de Jesus para os céus, nós temos ali naqueles dias exatamente momentos marcantes na vida dos discípulos, em que os discípulos abandonam a Jesus. Chega um determinado momento que os discípulos, cada um, vai seguir os seus caminhos. Viveram 3 anos com Jesus, andando com Jesus, deixaram tudo por Jesus, e o abandono seria também uma forma de traição. Com isso, Jesus está nos mostrando que também nós viveríamos também o nosso deserto. Quantos de nós, quem é que nunca se sentiu traído, quem nunca passou por essa experiência da traição? A traição que Jesus está falando aqui não é a infidelidade de uma esposa, a infidelidade de um marido, mas as traições que ocorrem normalmente no interior dos nossos relacionamentos com as pessoas. Colega de trabalho, na família, em outras atividades, em grupos sociais, escolas. Nós não estamos livres e nós sofremos, como nós sofremos, os outros também sofrem, pessoas sofrem decepções conosco, sofrem traições da nossa parte, nós sofremos traições também da outra parte. Então, essa vida do ser humano é uma vida onde nós temos as vias de mãos comuns. Nós damos, recebemos e damos. É isso, a vida do ser humano, ela se realiza dentro dessa dramaticidade, né? marcada pelas nossas limitações, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de amor, a nossa falta de Deus nas nossas vidas. Então, a nossa existência, ela é exatamente marcada por essas coisas que nós chamamos de traição. E Jesus passou por isso para nos mostrar que nós também passaremos, mas mais do que isso, nós passaremos, mas também seremos vencedores, como ele também foi vencedor. Nós devemos destacar bem. Lá naquele período de 40 dias, 40 noites, Jesus passa também pela tentação de olhar para a história e ver o fruto do seu trabalho. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tínhamos beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que nós o desejássemos. Ele, Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum, A tentação de olhar para a história, a tentação de olhar para o futuro e perceber exatamente que a colheita do seu trabalho era quase insignificante diante de grandes multidões nas quais Jesus estaria se relacionando, e também a sua palavra chegando até os nossos corações e sendo rejeitada de forma veemente. Sendo rejeitada de forma veemente, porque Jesus sabia que esta sua palavra, este seu interesse para conosco, não marcava o interesse do ser humano. O ser humano tem outros interesses que não o interesse daquele que Deus tem para conosco. E isso tornava exatamente o fruto de Jesus, o trabalho de Jesus, infrutífero. A vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, Jesus vislumbrava, ali naqueles 40 dias, 40 noites, Jesus estava vislumbrando que o seu trabalho não seria tão recompensado quanto ele gostaria que fosse. Isso
se nós levarmos em consideração as multidões, os milhares, os milhões de seres humanos de cada século, de cada ano, que não dão atenção, embora ouvindo, embora lendo, embora conhecendo Jesus, não dão a mínima importância para Jesus. Então, Jesus olha para o futuro e vê exatamente que o seu trabalho não seria um trabalho bem aceito, não seria um trabalho frutífero como deveria ser, como ele imaginava e como nós também imaginamos. Então, essa também era a tentação pela qual Jesus estava passando, ali naqueles 40 dias, 40 noites. E, por último, Jesus agora ele vai passar também no interior do seu coração, naqueles 40 dias, 40 noites ali, enquanto ele estava ali aguardando, né, sofrendo terrivelmente, para que depois saísse dali, e na saída daquele lugar, na saída daquelas tentações, Jesus viesse passar por 3 grandes tentações. E todas essas 3 grandes tentações que Jesus passaria lá na frente, elas seriam exatamente muito mais tentadoras do que essas tentações que Jesus passou ali no deserto e que representavam quase que um fracasso de Jesus. É por isso que Satanás, habilidosamente, ele vai apresentar mais adiante aquelas 3 grandes tentações. Por quê? Aquelas tentações pelas quais Jesus passou ali naquele deserto durante aqueles 40 dias e 40 noites, elas demonstrava que o trabalho de Jesus, que o empenho de Jesus, que o amor de Jesus para com o ser humano não seria tão correspondido. Por isso, havia uma forma de decepção. Jesus estava profundamente, como ser humano também, Jesus estava profundamente decepcionado com o que poderia acontecer, o que iria acontecer num futuro bem próximo. E aí, no versículo 5 do capítulo 6 do livro de Gênesis, nós temos uma narrativa muito interessante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Atentem bem para isso. E viu que se multiplicara, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má, e veja bem, má continuamente. Quer dizer, fazia parte, estava na estrutura, tanto a estrutura psicológica, como a estrutura mental, como a estrutura emocional do ser humano, a prática do mal. A prática do mal. É isso lá no Antigo Testamento. E um pouquinho mais adiante, ainda no mesmo capítulo, olha o que diz no texto sagrado: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Toda a terra havia se corrompido, todo ser humano havia se corrompido. Parece que o ser humano não entendia, não compreendia, não queria saber, não dava importância a Deus. E isto Jesus vislumbra também num futuro bem próximo. E era a tentação, isso funcionava, essa expectativa de Jesus funcionava como uma grande tentação para que Jesus abandonasse o seu amor para com o homem, insistindo, mas o ser humano sempre com o coração endurecido, o ser humano sempre voltado para o pecado, o ser humano sempre gostando do pecado, e o ser humano marcando o estilo de sua vida através do pecado, da prática do pecado. E ainda, olha o que diz ainda Gênesis, um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, no versículo 21 do livro de Gênesis. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde que ele é criança, o ser humano ele é inclinado de forma que ele não pode evitar. Esse ser humano ele é inclinado para a prática do mal, para a prática da maldade.
A Bíblia diz, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Eu disse, não há mais solução, o ser humano é isso, o ser humano é mau, é má. O pensamento do ser humano é extremamente ruim. E Deus, então, leva Jesus Cristo, através do Espírito Santo, até aquele deserto, para que naqueles 40 dias e 40 noites Jesus tivesse uma visão plena e uma experiência também integral, uma experiência comovente, uma experiência dramática do que era o ser humano, de como está o nosso coração, como o nosso coração é ruim, como o coração de cada um de nós é ruim. Não há ser humano bom. Jesus disse, bom só há um que é Deus. Não há ser humano bom. E isso, evidentemente, que se torna também como tentação para a desistência. Jesus, olhando esse quadro, Jesus estava sendo tentado a desistir. Mas, graças a Deus, Jesus venceu aqueles 40 dias, passou por todas essas experiências dramáticas e outras experiências que nós não ventilamos aqui, mas passou por experiências amargas, experiências das mais amargas possíveis, pelas quais nós passamos e pelas quais nós temos passado e pelas quais ainda muitos de nós passaremos. Mas ele passou isso tudo por nós, mesmo diante desse quadro extremamente desanimador, desse quadro extremamente dramático, desse quadro impiedoso, mesmo assim Deus nos ama. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Jesus continua te amando. Jesus continua me amando. Você é alvo do amor de Deus, mesmo com a sua maldade, mesmo com o seu coração voltado para o pecado, mesmo com o seu coração dominado pelo pecado, Jesus te ama. E ele, lá na eternidade, juntamente com o Pai, eles traçam o meio para que nós pudéssemos ser salvos. Toda a iniciativa parte de Deus. Até a iniciativa do sofrimento, do autossofrimento. Até a iniciativa da autoaniquilação, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses. A iniciativa do autoesvaziamento. Jesus, durante esses 3 anos do seu ministério, Jesus abre mão da sua divindade e vive plenamente como ser humano, passando por tudo aquilo que nós passamos, experimentando todas as experiências dramáticas, todas as experiências marcantes, todas as experiências que desfiguram, que desconfiguram o ser humano, experiências que levam o ser humano à morte, que levam o ser humano à tragédia. Todas essas experiências Jesus passou, com exceção do pecado, para que ele pudesse, ao terceiro dia, ressuscitar e dizer para nós, eu venci e vocês também vencerão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, consiga alcançar o seu coração, consiga alcançar a sua vida. Abra o seu coração para ele. Convide-o para que ele possa entrar no seu coração e agora iniciar uma nova trajetória, iniciar um novo estilo de vida. Um estilo de vida marcado por lutas, por dificuldades, mas marcado por companheirismo, marcado por divisões, marcado exatamente por tomar sobre ele o seu sofrimento, o seu jugo, as suas lutas, os seus dramas e as suas dificuldades. Que Deus abençoe o seu coração e que você aceite Jesus como Senhor, Salvador e guia da sua vida. Amém. Amém. Que Deus possa abençoá-los. Meu coração seja moldado.
Pai querido, obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deste. Quero te agradecer também, ó Deus, por cada vida que o Senhor tem protegido e guardado, ó Deus. Nesse instante, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela minha vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção sobre a minha vida, ó Deus. Te peço, ó Deus, pela vida de cada irmão, ó Deus. E nesse instante, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo nosso emprego, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa água que tomamos, o ar que respiramos, e por essa oportunidade de estar aqui falando junto com os outros irmãos, ó Deus, em oração ao Senhor. Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, pela tua igreja aqui na face da terra, que tens desenvolvido o trabalho de levar o teu evangelho para as pessoas que não te conhecem, ó Deus. E queremos te agradecer, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está nessa hora junto conosco, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para aprender e glorificar o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta hora, ó Deus, junto conosco, e que a tua igreja possa cada vez mais se fortificar na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelas bênçãos derramadas, pelas lutas, pelas dificuldades, porque ali nós aprendemos, ó Deus, a confiar mais em Ti. Aumenta a nossa fé no Senhor, ó Deus, e já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.